Era um dia normal. Eu tava voltando pra casa, depois da escola, de ônibus. Eu morava pertinho, então eu ficava de pé no ônibus, sempre perto da porta. Mas nesse dia eu senti alguém me olhando, uma sensação estranha. Eu não queria virar a cabeça pra ver. De canto de olho eu vi que era um homem que tava me olhando. O olhar dele era invasivo, malicioso. Tentei me distrair, mexer no iPod, olhar para os outros lados. Mas o olhar dele estava sempre lá, me olhando. Era como se eu não vestisse roupa alguma. Era um olhar que, não sei, estuprava minha alma. Fiquei me sentindo frágil, vulnerável. Mas ao mesmo tempo, eu também, não sei, começou a me subir uma raiva, um ódio. Eu queria bater nele, socar ele. Mas aí, de repente, o meu olhar cruzava com o dele de novo. E eu me sentia cada vez mais impotente. O ônibus parou no meu ponto, eu desci correndo. E eu fui andando pra casa aquele dia com a sensação de que todos os homens que passavam por mim na rua estavam olhando pra mim, que eles iam me machucar. Era como se eu não pudesse fazer nada. Eu já morava com ele há quase 3 anos, desde que a gente terminou a faculdade. Ele sempre foi meio ciumento, meio possessivo. Mas na minha cabeça de apaixonado eu achava que era só porque ele me amava demais e ficava inseguro. Aí eu arranjei um trabalho novo. Eu trabalhava bem mais do que no trabalho antigo, mas o salário também era bem melhor. Depois de uns 2 ou 3 meses que eu já estava nesse emprego, o Pedro começou a surtar, ficava nervoso. Aí um dia eu tinha acabado de tomar café, fui pegar minha bolsa na sala e me despedi dele para ir trabalhar. E ele começou a brigar comigo sem motivo. Ele levantou do sofá, começou a gritar um monte de coisa que não fazia sentido sobre o meu trabalho, sobre chegar tarde. Aí eu me irritei, eu decidi sair e deixar ele lá. Comecei a andar em direção à porta e ele começou a jogar várias coisas em mim, a chutar os móveis, a andar de um lado para o outro que nem um doido. Eu me assustei, eu acabei me desesperando. Comecei a gritar para ele parar. Ele começou a ir para cima de mim, gritando, apontando o dedo no meu rosto, falando que eu tinha que parar. Eu fui recuando, até que eu fiquei encurralada na parede do corredor. Eu tentei botar a mão no ombro dele para afastar ele de mim, pedindo por favor para ele não fazer aquilo. Foi quando ele começou a bater na minha cara, me xingando, me ameaçando. Nessa hora eu olhei no fundo dos olhos dele e eu já não reconhecia mais. Sei lá, talvez eu nunca tenha conhecido ele. Ele me deu uns 5 ou 6 tapas, puxou meu cabelo, me apertou como se fosse arrancar meu braço fora. Me empurrou pra longe dele e saiu correndo pro quarto e se trancou lá. Eu caí no chão sentada e comecei a ser tomada por um sentimento de ódio, de raiva. Eu só queria gritar pra ele, covarde, covarde. Mas eu já não tinha mais força nenhuma. Saí de casa antes que ele decidisse voltar. Comecei a andar na rua com uma sensação de que eu não conhecia nada. Nem ninguém. Bom, aconteceu... Foi, acho que no fim do semestre. A gente foi com o pessoal da minha turma no bar, depois da aula, pra comemorar. Tava um clima bem gostoso, tava todo mundo rindo, bebendo, contando os planos pras férias, né? Dando graças das aulas terem terminado. Na mesa do lado tinha um grupo de meninos de outro curso. Eu não conhecia eles, mas eu fiquei trocando olhares com um deles. Ele até levantou, sentou numa cadeira vazia do meu lado, começou a puxar um papo. Ele perguntou que curso eu fazia, quantos anos eu tinha. A gente começou a conversar, aí depois de um tempo a gente acabou ficando, né? Normal. Tava curtindo bastante. Aí eu levantei pra ir no banheiro e quando eu saí do banheiro ele tava lá me esperando na porta. Quando eu vi eu achei muito bonitinho ele parado ali me esperando, mas depois disso a história começou a mudar. Ele começou a me beijar de uma forma muito agressiva, me empurrar de volta pra dentro do banheiro. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu botei a mão no peito dele, eu perguntei o que ele tava fazendo, mas ele continuou me empurrando pra dentro do banheiro, fechou a porta. Continuou tentando me beijar daquele jeito agressivo. E eu ia com
a cabeça pra trás. Eu só conseguia perguntar o que ele tava fazendo. Eu falava pra gente sair do banheiro, mas parecia que ele não tava escutando o que eu tava falando. Ele continuava. Eu fui tentar sair do banheiro, no que eu tentei sair, ele já me agarrou por trás, me apoiou na parede com uma das mãos. Ele usou pra tapar minha boca, começou a falar no meu ouvido que sabia o que eu queria, que eu não precisava ter vergonha, que ele ia me fazer feliz. Enquanto isso, ele enfiou a mão dentro da minha calça, ficou passando a mão em mim. Eu tava me debatendo, mas ele colocava o peso dele em cima de mim, me prensava na parede. No começo eu tentei gritar, eu pedi socorro, mas a mão dele abafava a minha voz. Depois de um tempo eu já não tinha palavras, estava doendo muito. E não só lá, mas meu coração também doía. Ele ficava falando, tá gostando, vadia? Tá gostando? Eu sabia que você ia gostar. Eu chorava, implorava a Deus para aquilo acabar. Ele penetrou em mim até gozar. Depois de gozar, ele me soltou, arrumou a calça, passou a mão no meu queixo, deu uma risadinha e saiu do banheiro. Eu fiquei lá, com a calça baixada, segurando meus braços, olhando pro nada. Eu tava chorando baixinho. Eu não tava acreditando que aquilo tinha acontecido. Eu não tinha mais reação, não tinha mais voz, não tinha mais força. Foi como se ele tivesse tirado tudo de mim. Eu só conseguia me perguntar por quê. Depois de um tempo eu arrumei minha roupa, saí do banheiro. Eu fui embora sem nem me despedir das pessoas. Minhas amigas me ligaram, me perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei que eu só tinha ficado cansada. Eu jurei pra mim mesma quando eu saí do banheiro que eu nunca contaria isso pra ninguém. E nunca mais lembraria desse dia. Mas é impossível. É como se ele estivesse sempre comigo, me acompanhando em tudo que eu faço.